Boa noite, meus amigos. Vamos para mais uma edição do Clube do Nervo, que já existe há mais de 15 anos como atividade da ABNRJ, ou seja, do capítulo do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia e também a Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, o ANERJ. E nessas edições sempre apresentamos temas mostrando o que há de diferente, o que existe de realçar naquele período. E, desse modo, muitos dos temas abordados nessas edições têm propiciado não só uma integração entre especialistas, entre diferentes atividades científicas, como também a elaboração de trabalhos cooperativos, publicações desses trabalhos, assim como, por exemplo, aconteceu na época do Zika vírus, da Covid e assim por diante. Hoje é um dia muito especial. É o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, que são dois profissionais que nós não podemos, de modo algum, dispensar quando falamos na neuroreabilitação. É um tema interessante, porque quando se trata de um problema ortopédico, não esqueçam que o problema ortopédico ele direciona exclusivamente a questão é, músculo-esquelética. A inervação está ok, está tudo ok. Então, é uma modalidade de acompanhamento fisioterápico. Mas quando o problema é neurológico, nós temos aí uma gama de circunstâncias, de situações, de doenças que merecem uma atenção muito especial. E nesta noite, nós temos a participação da escola de Olindo Couto, do FRJ, em que nós temos a participação de fisioterapeutas com grande experiência, a começar pelo parceiro na organização dessa noite, professor Clinton, por favor, Clinton Corrêa. Pode chegar até aqui pertinho de mim, Clinton, viu? O Clinton, diretor do Instituto de Neurologia da UFRJ, onde eu fui criado. Eu comecei a neurologia no terceiro ano, lá no Instituto de Neurologia. E aprendi muita coisa. Tanto é como era muito assanhado, né? Era muito. E quando eu formei, não cheguei nem a fazer residência. Já fui convidado para participar do corpo docente e eu tive que fazer na época, então, o curso de especialização da PUC. Isso é só para contar para os vários colegas fisioterapeutas que estão nos assistindo, e terapeutas ocupacionais, e colegas de diferentes atividades médicas, e particularmente também nossos colegas neurologistas, da importância dessa integração que o Instituto sempre ofereceu. O professor Araújo Leitão chegou até os 100 anos, um pouco mais de 100, né? Hein, Cristiane? Um pouco mais de 100, né? Ou quase 100 por aí, eu acho que passou de 100. O professor Leitão, ele sem dúvida foi um baluarte da neuroreabilitação e o Instituto de Neurologia sempre dedicou especial atenção a esse segmento. Então, isso faz parte da formação do neurologista, conhecer, entender, interagir e crescer junto com o fisioterapeuta e com o terapeuta ocupacional. Hoje, então, que nós comemoramos o dia de vocês e parabenizo a todos em nome do professor Clinton. E gostaria também de chamar a doutora Cristiane Afonso, à minha esquerda, a doutora Cristiane, que é professora de neurologia, também com grande experiência, eu fui aluno dela, viu? E a Cristiane, sem dúvida, é uma colega que já formou muita gente, né, Cristiane? Já tem uma galera. Então, esses dois colegas vão me ajudar muito em discutir os temas apresentados, como também uma plateia aqui de grandes especialistas que certamente, como, por exemplo, Denise e outros colegas que participarão desse debate. E vocês também que estão aí em casa, olhando para a telinha, não deixem de fazer suas perguntas, que eu vou daqui a pouco ver quais são aquelas que foram aí apresentadas. Vamos começar, então. Cada palestra terá duração de 10 minutos cravados, depois 5 de discussão. Vamos conversar, então, pelo professor André Santos, tá? Do Ibra5, né? Que é professor da FRJ, e vai nos falar, e aí, o que que você espera e o que que você está contribuindo para a fisioterapia do futuro? Boa noite a todos.
Muito obrigado pelo convite, professor Oswaldo, professor Clinton e demais aqui presentes. E um prazer, então, poder desfrutar dessa companhia de vocês. Então, de maneira breve, o que eu gostaria de citar sobre a minha visão e do que eu pesquisei sobre a fisioterapia do futuro, eu resumiria nesse tripé: a prática baseada em evidências, os avanços tecnológicos e, claro, a contribuição da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade e Saúde, que é, claro, vinculada à própria Organização Mundial de Saúde. E lembrando aqui um autor, né, que recentemente lançou um livro com aspectos da futurologia, etc. Se os robôs assumirem os empregos, serão nossas qualidades humanas que contarão. O maior impacto da tecnologia no aprendizado pode, paradoxalmente, ser um empurrão em direção ao próprio humano, até porque não imaginamos a tecnologia dominando a empatia, a compaixão e etc. E dentro de avanços tecnológicos, o que eu gostaria de destacar é que esses dispositivos, né, que nós já estamos até vivenciando na prática clínica com os pacientes, os dispositivos como relógios, óculos inteligentes, roupas inteligentes, enfim, esses dispositivos nos permitem, então, manter um monitoramento mais constante da saúde funcional desses pacientes, né, dentro da programação terapêutica que foi instalada. E nós temos aí dados, por exemplo, que até 2040, 100% das pessoas terão alguma forma de monitoramento, mesmo que seja com um relógio que está monitorando os sinais biológicos. E isso tem apresentado aí alguns avanços de até na área cardíaca, por exemplo, de prevenção e controle de infarto e etc. Então, isso permite também o acompanhamento da performance a fim de melhorar o desempenho desses pacientes, a comunicação desses aparelhos, né, entre eles, o celular e o relógio, isso também conectado ao do profissional fisioterapeuta, isso tudo permite, então, um acompanhamento desse desempenho, assim como também coleta de dados em relação a esse indivíduo que está executando a sua atividade, sua fisioterapia em casa ou no trabalho. Essas ferramentas vão permitir um monitoramento mais constante da evolução desse paciente. Claro, tudo com os avanços tecnológicos, mas não afastado da prática baseada em evidências, e que eu gostaria de chamar a atenção aqui é justamente o quê? Acho que dois conceitos importantíssimos, sejam ele da confiabilidade, né, das ferramentas e das nossos sistemas de avaliação, associado ao conceito de diferença mínima clinicamente significativa. Então, o que nós percebemos que as pesquisas nos levam a interpretar que os dados, apenas como, por exemplo, o nível P significativo e tal, são, às vezes, muito distantes da realidade clínica desses pacientes. Então, a utilização desse conceito, isso favorece muito nas publicações de não só ficar nos resultados frios, né, e calculados de um paper, de um artigo, mas que também possa ser de uma forma translacional e envolver mais esse paciente e isso ter um impacto clínico mais importante na abordagem desses pacientes. Então, com isso, dentro desses conceitos, as mensurações se tornam mais precisas e a inteligência artificial, com grande coleta de dados, pode contribuir, então, para que a gente tenha um verdadeiro impacto do que está sendo avaliado, do que está sendo prescrito para esse paciente, e, ao mesmo tempo, você tem um retorno mais imediato com o auxílio, naturalmente, dos dispositivos. E, com isso, você tem um biofeedback avançado em relação à proposta terapêutica do paciente. Isso permite, então, que o fisioterapeuta monitore e ajuste as terapias com base de dados precisos sobre diversas atividades que levam informações musculares, vestibulares, integração sensorial, por exemplo, né? Isso quando se considera na própria reabilitação vestibular a necessidade da atividade desse paciente em relação a uma conduta domiciliar. Ele necessita, com a plasticidade neuronal, ter estímulo diário em relação a isso. Então, o uso dessa tecnologia e associado às ferramentas bem
sólidas e com bastante consistência, isso nos ajuda a ter um monitoramento mais constante e, claro, servindo como preditores dessa nossa abordagem. O outro aspecto do tripé que eu iniciei é chamar a atenção, né, de não minimizar a importância das estruturas e funções, das ferramentas de avaliação corporal, a, a relação doença, causa, efeito, mas importante também, quando se fala da CIF, é uma estrutura que deve ser cada vez mais utilizada como predição. E, com isso, fazer, por exemplo, interação aprimorada dos seus componentes. Então, a utilização da inteligência artificial permite para cada indivíduo, e a ideia aqui é personalizar, através de ferramentas racionais e validadas, personalizar o que realmente aquele indivíduo precisa diante da condição de saúde que ele apresenta. Quais são as suas limitações às atividades e quais são as restrições à participação. Então, naturalmente, tendo essa interação com os dispositivos eletrônicos, né, como eu citei antes, isso vai facilitar muito essa individualização da abordagem do tratamento. Então, a CIF pode servir como preditores estruturais das funções e estruturas corporais e também da participação por telemonitoramento destes indivíduos nas suas atividades de vida diária e atividades laborais. E a inteligência artificial e tecnologia como preditores, já utilizando desse aprendizado da máquina com os dados que elas vão coletando dos indivíduos, a gente tem aí, então, uma capacidade de previsão já dos resultados dessa reabilitação. A realidade virtual e gamificação, embora já seja uma realidade, ainda temos essa dificuldade de individualizar e fazer esses parâmetros funcionarem em termos de comparação do indivíduo com ele mesmo, em termos de desempenho, performance, e também os trajes robóticos e exoesqueletos, claro, em situações mais graves, né, de sequelas de AVC, etc., em que as situações motoras mais comprometidas, esses trajes podem trazer uma demanda e uma facilidade nas execuções das atividades. Embora, como falado anteriormente, o importante é que essa coleta de dados constante nesse indivíduo é o que chama atenção para mim dessa fisioterapia do futuro. E quando se trata dessa fisioterapia do futuro, caminhando já para o final da minha apresentação, vamos brindar aos próximos 50 anos, né? Então, os próximos 50 anos nós podemos imaginar o profissional não será substituído pela tecnologia, mas atuará como gestor desses dados, analista e intérprete das informações fornecidas por esses recursos. A tomada de decisão, com base em evidências científicas mais robustas, associada a essa experiência clínica coletada desses dispositivos aplicados nesses pacientes. Isso vai ser um diferencial. O suporte da tecnologia, portanto, vai configurar uma prática mais precisa, preditiva e personalizada aos indivíduos. Então, de um resultado de um artigo publicado de um grupo de sujeitos homogêneos e com aquela situação, nós vamos ter agora bastante direcionado esse resultado em cima do próprio indivíduo e das limitações que ele apresenta. Uma outra situação interessante, o que se espera na fisioterapia, aquela atividade doença instalada ou de uma sequela pós-AVC ou de uma sequela vestibular, etc., isso vai dar lugar para um outro mecanismo nessa fase que se calcula, dados da Associação Australiana de Fisioterapia, que em 2045 praticamente nós teremos esse conceito bem instalado de pré-habilitação. Então, nós vamos ter, mais do que nunca, a capacidade de identificar e tratar antes do evento. É uma fisioterapia mais proativa, né? E essa proatividade, claro, com promoção de saúde, nós vamos poder considerar que a reabilitação do indivíduo pós-lesão vai ser coisa realmente do passado. E estima-se que em 2050 também existe aí um aprofundamento dessa prática da fisioterapia. Eu coloquei dentro e fora do corpo humano, o que se trataria de uma fisioterapia mais invasiva. Claro, são conceitos que são discutidos hoje mundialmente, embora polêmicos, são bastante interessantes quando se considera essa possibilidade proativa de atuar junto à tecnologia de uma forma que se considere
a prática envolvendo o indivíduo, a prevenção e a promoção de saúde. Obrigado. Um minuto, outro. Boa noite a quem nos assiste, né, online e eu aqui presente. É bem interessante essa abordagem do doutor André. E eu vou fazer aqui um parênteses para justo apontar a questão da realidade virtual, né? A realidade virtual, ela é uma possibilidade, assim como tantas outras possibilidades de equipamentos tecnológicos, e a gente verifica que o fisioterapeuta do futuro, ele terá que, além de conhecer as técnicas que são próprias e inerentes da fisioterapia, conhecer também aspectos tecnológicos, sob a pena de ficar para trás no sentido de não saber manusear e gerenciar essas inovações tecnológicas. Nesse contexto, a importância do fisioterapeuta, então, acompanhar esta evolução tecnológica para incorporar dentro das suas expertises e com o público que ele atende. E aí também tendo muita consciência e noção do que indicar. Por exemplo, a gente sabe que para a população neurológica, nem todos os pacientes podem se beneficiar de uma realidade virtual imersiva, até por conta da segurança com aquele ambiente totalmente virtual. E aí seria interessante de uma realidade virtual não imersiva. Mas vejam que isso necessita de conhecimento minimamente tecnológico e técnico para que ele possa saber fazer essa distinção e ser mais assertivo na prescrição terapêutica, né? Perfeito. Cristiane. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer estar aqui nessa mesa com pessoas tão brilhantes de fisioterapia, eu sendo médica, né? Mas, enfim, eu acredito muito na fisioterapia e acho muito bom eu estar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que todo esse conceito de inteligência artificial, atualmente, está todo mundo muito preocupado com isso, está todo mundo, oh, o que que vai acontecer? A inteligência artificial vai substituir, mas não vai. Eu acho que isso que o Clinton falou é muito importante. Eu acho que precisa ter a inteligência artificial para ajudar, como o André também tinha falado. Porque se você não souber a técnica, não adianta que não vai para frente. Se você não souber a parte teórica, não adianta. E é isso que a gente vê. Muitos fisioterapeutas formados e muitos poucos resultados objetivos quando a gente vê um monte de gente fazendo um monte de besteira. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante. Achei ótima a tua palestra. Conheço você já da reabilitação vestibular, você é nota 1000, mas acho que isso aí vai ser muito bom para quem souber utilizar. Porque quem tiver dificuldade, isso não vai substituir, não. Isso vai ajudar. Isso é importante que a gente tenha um conceito de que a inteligência artificial ela jamais vai superar a inteligência real. A inteligência real do profissional. Porque cada caso é um caso, cada paciente vai precisar de um certo ajuste para a condução. E como o Clinton bem colocou, acho que, e foi brilhante, André, porque, na realidade, você até citou o exoesqueleto. Em neurologia, tudo aquilo que se faz pelo doente sem deixar que ele faça, não reabilita. Isso aí é fundamental. Não vai reabilitar porque não tem inervação suficiente, ou não tem coordenação, ou não tem o sistema não está funcionando adequadamente. Então não adianta pensar como é o caso de um paciente com problema ortopédico, por exemplo, né? Então, até respondendo hoje um profissional de educação física que tem uma atividade importante e que tem muita dor lombar. A dor lombar é muito comum nos pacientes, por exemplo, com polineuropatia ou com doença do neurônio motor, com comprometimento mais distal, aquelas modalidades mais crônicas, né? Não esclerose neuromotrófica. Mas é importante que a gente tenha um cuidado especial, porque é comum, diante de uma instabilidade de um segmento em função da doença neurológica crônica, o paciente apresenta dor, apresenta uma série de situações que vão comprometer e não adianta ficar tomando remedinho aqui, remedinho ali, que não resolve. Aí, sem dúvida, o aporte de terapia ocupacional, de fisioterapia, vai fazer com que a pessoa se ajuste, fique estimulada e, com isso, inclusive, melhore a sua performance. A doença, muitas vezes, não, mas algum ganho se tem. É como acontece, por exemplo, em ataxia. Nas ataxias, se você começa a fazer um trabalho com o paciente, certamente tem ganho. Então, aqui mesmo está o Márcio Galvão, que não me deixa mentir, né? Em que
ele também é importante que o cuidador, quer dizer, o cuidador se devote, ajude nesse processo, estimule o paciente. E a esposa dele, que tem ataxia, ela melhorou da gradação na sua ataxia exatamente pelo trabalho feito lá no Instituto de Neurologia. Quer dizer, o aporte especializado de alto nível sempre concorre para a melhora do paciente. É a tal história, um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Se você começa a forçar demais, ele já sofre ou admite-se até da possibilidade da doença pelo overuse. Se você ainda vai exigir mais ainda daquela musculatura desnervada, coitado do paciente, vai acabar com o músculo dele. Então, esse balanço é fundamental e não há necessidade do neurologista chamar atenção, porque às vezes eu tenho que chamar a atenção daqueles colegas da fisioterapia que não têm assim digamos, uma formação apropriada na fisioterapia neurológica, que hoje vai dominar um pouco mais, já que o tema aqui envolve muita neurologia. Mas em fisioterapia em geral, naquilo que diz respeito ao comprometimento funcional devido à alteração da inervação, muito cuidado deve-se ter. A questão do exoesqueleto, entendeu? Me faz sempre lembrar aquela história da abertura da Copa, que o negócio não funcionou. Né? O Nicoledes fez aquela onda toda, né? Existe uma rapaziada lá no HC, em São Paulo, que ainda usa, pendura o cara, enfia o cara de dentro, mas não adianta nada. Você tem que fazer com que a relação do sistema nervoso com o músculo, a relação do sistema nervoso com o sistema vestibular, não é? Enfim, essas relações são fundamentais, não só as sensitivas, como as sensoriais, que são coisas totalmente distintas, elas têm que ser muito bem avaliadas pelo fisioterapeuta para traçar um programa. E isso, diga-se de passagem, não é para qualquer um, né, Clinton? Não é. Dando continuidade, então, vamos passar para o nosso colega Abrão Batista, o Abrão, quase professor titular, né, Abrão? Daqui a pouquinho, já professor titular da FRJ, e que nós vamos ver o vídeo. Podia passar o vídeo, por favor? Ele não está no Rio, está online, e vamos passar o vídeo em seguida. Ele vai ficar aqui à disposição para nós tecermos considerações com ele. Ok, então, primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar aqui, bom, aí e aqui para vocês. Previsão do futuro é uma especialidade que eu não tenho, então eu vou tentar falar um pouco do que eu tenho visto numa área específica que eu trabalho, que é a área de neuromodulação ou de estimulação não invasiva do sistema nervoso. Eu vou começar apresentando um esforço que a gente tem feito como uma rede, que é a Rede NAPEM. A gente tem um projeto que chama-se Projeto Brasileiro de Diretrizes Brasileiras para Uso de Neuromodulação Não Invasiva. E dentro desse projeto, a gente constrói o que a gente chama de roadmaps, que são árvores de tomada de decisão para o clínico, baseadas no melhor que a gente conhece sobre a evidência em determinadas áreas, seja ela um conjunto de meta-análise ou uma umbrella review ou coisas desse tipo. Então aqui a gente tem um desses roadmaps, né? Uma dessas árvores de decisão que é como usar neuromodulação não invasiva para controlar a dor neuropática. A gente tem a indicação geral, a prescrição, ou seja, o alvo que a gente encontrou mais eficaz para o controle da dor neuropática, condições diferentes de onde ela começa, a dor neuropática de uma forma geral, mas tem detalhes sobre a dor fantasma, dor na esclerose múltipla. Não que ela seja de outro grupo das dores neuropáticas de uma forma geral, mas a produção científica na área de dor fantasma e esclerose múltipla, ela segue um caminho diferente das outras dores neuropáticas, sejam centrais ou periféricas. Então, tem as recomendações com as evidências, né, com
toda a bibliografia que apoia isso. Enfim, isso é uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão, ela é baseada, evidentemente, em resultados de ensaios clínicos, mas existem muitas limitações. O próprio método científico, né, a evidência que dá base a isso, ela é bastante limitada, limitada no método, limitada na análise estatística, limitada em reconhecer características individuais das pessoas. E ela não atende hoje, tentando ser o mais estrito numa recomendação baseada em evidência, a gente não consegue responder perguntas que são importantes. Por exemplo, por que estimular só o córtex motor e não estimular múltiplos alvos? O córtex pré-frontal, por exemplo, sempre é aventado como um alvo, mas não existem ensaios clínicos usando o córtex motor e o pré-frontal ao mesmo tempo. Então, isso é uma limitação da literatura e esse tipo de limitação ele precisa ser ultrapassado. Além disso, quando a gente aplica pulsos ou aplica pulsos magnéticos ou pulsos elétricos na cabeça das pessoas para modular a atividade do cérebro ou da medula ou dos nervos periféricos, a gente não consegue hoje levar em consideração os estados cerebrais, ou especialmente os estados da medula espinal, que são muito poucos conhecidos, né? E pode ser que a gente esteja estimulando o cérebro em um estado que gostaria de ser inibido em vez de estimulado, por exemplo. Então, as estimulações são mais ou menos um tiro no escuro, onde a gente busca um efeito médio, e se esse efeito médio aparecer, vai ser quase assim, um super efeito, né? Porque efeitos mais finos, mais sutis, a gente não consegue captar. Também a gente não sabe direito a interação dessas estimulações com os outros tratamentos, sejam os tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, se o paciente estiver fazendo um outro tipo de estimulação com eletrodo implantado, por exemplo. Então, a limitação do conhecimento é muito grande, né? E ela precisa avançar nesse sentido. Uma possibilidade que tem sido discutida, a gente tem trabalhado nessa possibilidade, são os sistemas de alça fechada. Num sistema de alça fechada, a gente faz estimulações de acordo com algum sinal biológico. O sinal biológico que tem sido mais utilizado é um sinal de eletroencefalografia, com um eletroencefalógrafo super sofisticado que permite que a gente aplique pulsos magnéticos e em 10 milissegundos. A gente não tem mais o artefato da estimulação. E foi visto inicialmente que se a gente aplica pulso no pico ou no vale da onda eletroencefalográfica, especificamente da atividade alfa, né, a gente pode modular a excitabilidade cortical de uma forma mais específica do que se a gente aplica randomicamente pulsos, que é como a gente faz hoje. Então, esses sistemas de alça fechada têm sido desenvolvidos, estão longe da clínica, mas provavelmente em algum tempo a gente já vai conseguir fazer estimulações dependentes do estado cerebral da pessoa e que pode mudar durante a estimulação. Então a gente precisa ler a atividade cerebral, ter algum alvo, né, dentro dessa atividade e escolher parâmetros para estimular. Também a gente precisa saber se essa leitura, essa nossa precisão vai ser em milissegundos ou segundos. Hoje a gente tenta já na faixa dos milissegundos, porque a computação e os dispositivos, as interfaces permitem isso, né? Mas precisa também que essa leitura seja atualizada praticamente em tempo real, porque o estado do cérebro pode mudar e a forma de estimulação deveria acompanhar isso, né? Então a gente precisa de
um setup adequado para fazer essa leitura toda e evocar respostas cerebrais na direção que a gente quer em minutos e que elas correspondam a respostas comportamentais. Um outro possível avanço que a gente vê, inclusive clínicos usando, mas não baseados em evidência, é a estimulação de múltiplos alvos. Nesse estudo aqui, por exemplo, para tratar de cinesia, os pesquisadores sugeriram estimular de uma forma inibitória, né, com pulsos inibitórios, em 4 pontos e não em um ponto do córtex cerebral de pessoas com discinesia, e notaram que, nesse estudo de caso, né, que houve uma resposta imediata de diminuição da discinesia que se manteve ao longo dos dias depois que o tratamento com TMS acabou. Hoje a gente só estimula um alvo, a gente não estimula mais do que um alvo se a gente quiser manter uma conduta baseada em evidência. Também existe um grande esforço em identificar respondedores no baseline, por exemplo, com ressonância magnética ou mesmo com caracterização clínica. Vejam que aqui eles tentaram identificar respondedores com ressonância magnética, com tractografia, né? Que é uma metodologia sofisticada. Por exemplo, a gente não conseguiria fazer isso no Instituto Deolindo Couto, e o que eles viram foi que a tractografia não ajudou, mas aqueles pacientes que tinham uma intensidade de dor maior no baseline, eles foram mais respondedores ao tratamento. Então, uma característica simples, né, de avaliação, que não tem tanta sofisticação tecnológica, foi suficiente. Entretanto, outras, por exemplo, a diminuição da atividade no córtex somatosensitivo secundário, na ínsula, no pré-frontal, no putamen, depois da TMS, também foram preditores de alguma coisa. Aqui eu mostro para vocês que nem sempre isso é assim. A gente acabou de publicar esse trabalho, onde a gente tentou identificar no baseline que características de pacientes responderiam ao tratamento com estimulação magnética transcraniana, tendo esses pacientes fibromialgia. E vocês podem ver que a gente tentou aqui várias medidas clínicas e nenhuma delas foi capaz de predizer quem responderia e quem não responderia. Então, esse esforço existe, ele é um esforço internacional, mas a gente não foi muito longe até o momento e esperamos chegar lá no futuro. Então, eu diria assim, em 10 minutos, que esses aspectos são aspectos que estão sendo investigados, que as pessoas estão tentando bastante, né? E esse artigo aí sugere que, no futuro, a estimulação não invasiva do sistema nervoso, e provavelmente é invasiva também, ela vai ser baseada em sensores para avaliar o que está acontecendo em tempo real e fazer estimulações baseadas nesses sinais, né? E que considerem também características individuais dos pacientes, dos participantes, assim como características que não são individuais, mas são de interação com o ambiente, como o ciclo circadiano ou qualquer outra característica dessa. Então, obrigado pela oportunidade e eu espero poder responder as perguntas de vocês. Muito obrigado, Abrão, como sempre, brilhante. E vamos aos comentários. E aí, Clinton? O que você acha do... Bom, parabenizar o professor Abraão pela sua apresentação, e é um tema desafiador do ponto de vista do fisioterapeuta clínico, né? Que então são aí elementos que podem trazer, valorizar a sua prescrição terapêutica e a conduta do fisioterapeuta, principalmente na área da fisioterapia neurofuncional, mas, por outro lado, esse fisioterapeuta também tem aí desafios no sentido de conhecer os protocolos baseados em evidência, que, infelizmente, às vezes o que se aponta na ciência não é o que é trazido para a prática clínica. Por exemplo, a questão da frequência, né? Então, existem diversos protocolos sinalizando aí
um tratamento intensivo de 2 semanas, com intervalo aí de 2 dias, e que na prática clínica muitos fisioterapeutas eles não utilizam esse tratamento intensivo, colocando aí uma frequência muito menor e naturalmente comprometendo e se distanciando daí de resultados que a literatura apresenta como possíveis. Então, eu penso que esta caminhada do fisioterapeuta clínico, junto com as informações baseadas nessas evidências, que às vezes elas não chegam de maneira adequada para o clínico, isso é um desafio para essa fisioterapia do futuro, né? De nós permitirmos que haja de fato essa acessibilidade da informação para que o fisioterapeuta possa se aproximar dessas evidências e daí beneficiar o paciente, né? Porque senão vai ter lá o recurso, mas não tem ali as informações necessárias para aplicar adequadamente esses recursos tecnológicos, né? No caso aí a neuromodulação não invasiva. Excelente. Cristiane. Abraão, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? A gente está encantado aí lá no Instituto com todo o trabalho que você está fazendo. Eu fiquei com uma dúvida. Em relação à esclerose múltipla, você disse que o resultado é diferenciado? Você tem melhor resultado nos pacientes com esclerose múltipla? Não, na dor fantasma e na esclerose múltipla, a quantidade de artigos publicados com estimulação elétrica é muito maior do que com estimulação magnética. Então, há uma ausência de evidência de estimulação magnética, e quando a gente faz uma árvore de decisão, a gente não consegue ultrapassar da estimulação elétrica, né? Então, é simplesmente uma questão de ausência de evidência. Entendi. Porque talvez fosse interessante você comparar na esclerose múltipla, quando você tem alterações somente encefálicas e alterações medulares, que talvez seja bem interessante. Um dos poucos preditores que a gente conhece com mais segurança para o efeito da neuromodulação é muito simples, né? Precisa ter neurônio para ser estimulado e precisa ter via para ser estimulada, né? Então, sem neurônio e sem via, Não tem nada jeito. vai para frente. E É. basicamente, na esclerose múltipla é a mesma coisa, né? No Uhum. AVC também. Então, os métodos de identificar essa comunicação é que são mais difíceis na prática. Mas com TMS é possível, por exemplo, identificar se tem via e se tem neurônio para estimular. Entendi. Só que muitos serviços não dispõem de TMS. Uhum. Então, quando a gente cria uma árvore de decisão dessa, a gente fica no mais seguro, que é o que tem publicado. Entendi. Obrigada. Perfeito. Algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? André, quer fazer algum comentário? Davi? Essa questão tá na ordem do dia e você só estimula aquilo que tem condições de, primeiro, ser estimulado. Segundo, de você propagar um determinado estímulo. Isso aí é uma questão que a gente vê em neurofisiologia. E, naturalmente, as doenças promovem alterações, né, nessa estrutura, não só na questão estrutural, como funcional. Ou seja, essa distribuição fica muito aleatória para cada caso. Então, quando a gente Uhum. fala na doença esclerose múltipla, o cara teve um AVC. Na verdade, cada um tem o seu AVC, cada um tem sua esclerose múltipla, cada um é cada um. Então Uhum. fica bem complexo. Se Papai do Céu pudesse dizer para que lado a gente vai, seria fácil. É uma das questões que na prática clínica a gente faz quanto a isso. E outra coisa é que, mesmo que você obtenha um resultado por um período, a gente sabe que essa modulação acaba se modificando com o tempo. Isso nós vemos não só na estimulação profunda, como também na superficial. Quanto à superficial, é importante e certamente chamar a atenção da questão que muitos utilizam com intenções outras, né? Como se tratasse, fosse uma panaceia, resolve tudo, né? Não é isso, Abraão? Quer dizer, é uma panaceia. Exatamente. Esse é um É, problema bastante grande que a gente enfrenta nesse sim, momento. é Agora, porque tem você é um um problema. pesquisador, você é um pesquisador, mas tem muito camarada aí, tem o sábio e o sabido, né? Então, você é um sábio, tem os sabidos. Os sabidos são um grande problema, não só na medicina, como na fisioterapia ocupacional.
na ciência de um modo geral, né? E aí? Isso é um problema que a gente enfrenta na prática hoje em dia e as tentativas de regulamentação estão avançando, né? Por exemplo, hoje, um aparelho no Brasil, um aparelho para fazer estimulação transcraniana com corrente direta com 2 miliamperes está na mesma classe que um aparelho de DBS, né? Que é a classe 3 de segurança. A gente tenta limitar o uso indevido por cada profissional, mas essas coisas sempre acontecem, né? Mas eu vejo, sinceramente, que existem outras grandes limitações quando a gente fala de evidência, né? A evidência é muito limitada também. O método de construir a evidência é limitada Sim, e qualquer pessoa que queira entender como o cérebro funciona de forma dinâmica hoje, não encontra um paradigma adequado, porque se você está medindo em tempo real, você vê que o cérebro muda o tempo todo. E a gente quase que se relaciona com um cérebro fixo. Além disso, quando a gente fala de cérebro, encéfalo, né, a gente está desprezando a conexão dele com a medula, por exemplo, que metodologia funcional a gente tem para estudar que acontece com a medula? É muito pouco. E sim. tem um mundo lá. Então, assim, quem fica frente a isso, eu pelo menos me sinto muito limitado em metodologias, em paradigmas experimentais, em paradigmas estatísticos para entender como funciona. E aí você fica na frente do desconhecido. Quem fica na frente do desconhecido com coragem é o clínico, né? Então, ele tem que reunir tudo isso aí, a coragem de estar na frente, o conhecimento que é adquirido com o contato. Então, para mim, essa é uma situação bem complexa, bastante complexa. Sim, 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 sim. Mas eu acho que o trabalho de equipe sempre é muito benéfico, né? E excluindo as questões que são utilizadas como indicações imprecisas. Essa aqui é a questão, entendeu? Promover, por exemplo, a fibromialgia a gente resolve, não é assim, nem de Né? longe, nem de longe. Dando continuidade, vamos ouvir agora o Davi de Souza Neto. Davi, vai ser um prazer poder ouvi-lo, trazendo o que a fisioterapia do futuro nos traz de novo. Daqui a pouco a gente volta aí, viu, Abraão? Não acabou não, viu? Por favor, Davi. Obrigado pelo convite, professor Clinton, professor e mentor, professor Oswaldo. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço à instituição por abrir as portas. Eu sou um fisioterapeuta clínico, hoje me aventurando como pesquisador. Então, a ferramenta hoje do meu projeto de pesquisa é um wearable sensor, um sensor vestível. Então, a gente vai trazer um pouquinho da experiência, o que a literatura traz. Então, esse é um artigo da Physical Therapy, que é a principal revista de fisioterapia, sobre como que a gente pode introduzir, né, absorver as tecnologias na neuroreabilitação. E há uma... Aqui o apontador. Isso. E há hoje um consenso de que as tecnologias elas permitem uma padronização da medição, de status funcional do indivíduo, do paciente, uma progressão de tratamento, ela permite um aumento desse engajamento dos indivíduos em sua reabilitação e permite também que ele molde os seus objetivos de acordo com as necessidades de cada um. Tá? Então, alguns tópicos em que a tecnologia está inserida hoje, inovação e pesquisa, melhoria na qualidade do atendimento, monitoramento e avaliação contínua desses indivíduos. Então, aqui é uma base rápida de pesquisa na PubMed, onde a gente joga lá Parkinson em Wearable Sensors. Então, a gente tem 941 papers. Aqui é Stroke e Wearable Sensor, 617. Então, a gente já vê que na doença de Parkinson há uma prevalência maior de número de estudos. Aqui na esclerose múltipla, 176. Nas desordens neuromusculares, 130. E na ataxia, 65 estudos. É óbvio que se a gente aprofundar na pesquisa, a gente vai ver uma redução. Agora, o mais importante e relevante é a doença de Parkinson. E o que é um wearable sensor? Né? Um sensor ele é um
um gadget, um instrumento que a gente acopla no nosso corpo e vai trazer algum dado específico, seja ele de sinal vital, seja ele de análise de movimento humano, né? Então, o objeto do nosso estudo é um sensor triaxial. Um sensor, ele possui um acelerômetro, que vai avaliar a aceleração do corpo, um giroscópio, que vai detectar movimentos angulares em rotação, e o magnetômetro, que avalia a orientação espacial. Esse sensor ele pode ser acoplado em qualquer parte do corpo e vai registrar dados relacionados ao movimento, né? E o sensor ele se conecta a um software, normalmente por Bluetooth, e transforma a análise do movimento em dados, né? Em gráficos, em tabelas, em relatórios. Então, esse é um exemplo de um sensor, o G-Sensor. Um disclaimer, a gente não tem patrocínio nenhum. É um sensor que é acoplado na coluna lombar e ele vai enviar os dados de movimento humano para um software que vai trazer um relatório, uma análise. Esse estudo publicado agora, uma revisão sistemática de 2020, com 11 estudos, 323 indivíduos com pós-AVC, já em fase crônica. Apesar de um baixo N, ele demonstrou uma potencial de mensuração de desfechos de intervenção, uma capacidade de oferecer feedback durante as intervenções, durante o tratamento. Ele promove um aumento do engajamento fora desse contexto clínico e maximiza a recuperação pós-AVC. Esse estudo, sim, se eu não me engano, de 2024, da Gate Impostor, que é uma revisão sistemática também, é uma análise das propriedades psicométricas, né, dessas tecnologias vestíveis. E ele analisou 42 estudos, observando uma boa confiabilidade de medidas de parâmetros de marcha, com o uso dos sensores, principalmente a velocidade e o número de passos. Também uma revisão de escopo do uso de sensores inerciais para mensuração e monitoramento de atividade pós-stroke, pós-AVC. Então, 14 estudos avaliaram a funcionalidade daquele indivíduo no seu contexto de vida, no seu contexto real, no seu ambiente. O que esses sensores eles demonstraram? Né? Que a possibilidade do indivíduo ter um feedback positivo da sua atividade promoveria também um maior engajamento. Haveria necessidade de que os sensores eles fossem mais intuitivos para o uso daquele indivíduo naquele contexto de ambiente domiciliar e social e uma maior integração com a prática clínica. Esse estudo é legal porque ele avalia o nível de atividade do indivíduo no contexto. E hoje a gente consegue medir esse nível de atividade. E aqui é um estudo da Nature Review Neurology, agora de 2026. Final de 24, né, que ele traz as estratégias atuais e prioridades futuras da pesquisa em doença de Parkinson. Ele cita as tecnologias digitais com o uso de wearable devices, né, os sensores para a análise do movimento, né, e possíveis repercussões, não só a nível diagnóstico, mas também a nível de intervenção medicamentosa e não medicamentosa. E acompanhamento clínico. Aqui é um artigo interessante de 2018, em que ele utilizou o uso de sensores para tentar identificar possíveis diferenças do padrão locomotor entre doença de Parkinson e parkinsonismo atípico. Então, eles viram que pacientes com parkinsonismo atípico apresentaram velocidade da marcha e comprimento da passada significativamente reduzidos em comparação aos indivíduos com doença de Parkinson, né? E a variabilidade do tempo de balanço foi maior em pessoas com parkinsonismo atípico, indicando uma maior estabilidade. Então, a análise da marcha baseada em sensores, ela pode fornecer dados objetivos, que complementam as escalas de avaliação clínica e promovem uma melhoria do processo diagnóstico e monitoramento desses indivíduos. Aqui a aplicação de sensores vestíveis e learning machine no desafio do diagnóstico, né, na doença de Parkinson e outros parkinsonismos.
Ele tenta elaborar, é um paper de 2025, padrões de movimento relacionados à marcha e criar algoritmos que pudessem fazer a identificação entre um padrão de marcha do indivíduo com doença de Parkinson e de um indivíduo com parkinsonismo atípico. Há um potencial, o potencial dos sensores vestíveis ele é grande nessa capacidade de diferenciação entre a doença de Parkinson e parkinsonismo atípico. Inclusive, o uso dos sensores ele superou a acurácia de diagnósticos clínicos convencionais de profissionais médicos não especialistas em distúrbios do movimento. Aqui a introdução dos sensores vestíveis no TUG, que é o Time Up and Go Test, que é aquele teste que o indivíduo está sentado, levanta, caminha 3 metros, faz o giro e retorna à posição inicial. É um teste de mobilidade funcional. É um teste com alto valor preditivo para quedas, para autonomia. Com a introdução dos sensores vestíveis no teste, a maioria dos testes já com um sensor acoplado ao indivíduo na realização desse teste, a gente observa que a maioria dos estudos são em idosos saudáveis e indivíduos com doença de Parkinson. E eles mostraram que o uso de sensores ele se mostrou uma alternativa acessível para aumentar os valores preditivos do TUG, inclusive com identificação de diferentes subfases do teste, possibilitando, inclusive, como o André falou na primeira apresentação, uma análise mais ecológica. Aqui o uso de sensores para tentar fazer uma detecção precoce do freezing e, inclusive, uma predição, né? A gente sabe que o freezing da marcha é um fenômeno complexo e há uma dificuldade de se validar um modelo de detecção precoce dos sensores vestíveis. E se está introduzindo o uso de learning machine, de aprendizado de máquina, para que se tenha padrões para que a gente possa, com os sensores vestíveis, antecipar a ocorrência de um freezing e também prever aqueles indivíduos potenciais que desenvolverão o congelamento. Aqueles estão usando também um artigo de 2025 da Sensors, que eles estão usando os sensores vestíveis com o Learning Machine exatamente como potencial preditor de freezing. Também, ainda como o professor Abraão falou, o André, ainda é uma área, o uso de sensores que vão trazer informações relacionadas ao movimento humano e que vai se agrupar uma quantidade, como se fosse um Big Data mesmo, uma quantidade de informações muito grande para se desenvolver padrões. E, a partir desses padrões, a gente tentar chegar em situações de predição. Aqui é um artigo interessante também, um artigo agora de 2025, de janeiro, o uso de sensores vestíveis na análise do movimento em tarefas de membros superiores, uma revisão de escopo. E também a doença de Parkinson é a doença que há mais estudos para análise motora. Depois, tremores, stroke, ataxia, esclerose múltipla. E as atividades em que se mais utilizou a aplicação clínica dos sensores, né? Na tentativa de automatizar a aplicação de escalas, discriminação diagnóstica, né? Entre indivíduos, pessoas saudáveis e pacientes, para se avaliar o efeito de intervenção, por exemplo, o Levodopa Challenge, dentre outros, e aqui é a discriminação de níveis diferentes de severidade. E aí, por que ele traz até uma hipótese do porquê há um maior número de estudos em indivíduos com doença de Parkinson. Ele diz que é o estado da arte do estudo do movimento humano com o uso de sensores na doença de Parkinson. É a doença que se mais hoje estuda e, com isso, se tem uma melhor compreensão e conhecimento
dos padrões motores desses indivíduos. Aqui é um artigo interessante também, uma revisão sistemática para avaliação do uso de sensores para avaliação da mobilidade noturna em indivíduos com doença de Parkinson. E ele traz a possibilidade dos sensores auxiliarem na predição da doença de Parkinson, visto que o distúrbio do sono é um sintoma prodrômico da doença. Você pode dar um play no vídeo? Aqui é a interface do sensor que a gente utiliza lá no grupo de pesquisa, no GEDOPA. Então, esse é o TUG teste, é o Time Up and Go. O indivíduo, ao sinal, ele levanta, faz o giro no cone, volta e senta. Ele estava com um sensor acoplado exatamente aqui na coluna lombar. E, imediatamente, à finalização do teste... Pode deixar o vídeo. Ele fornece um relatório da análise do teste, né? Então, ele já qualifica o indivíduo ao nível de mobilidade funcional como independente, ele já traz o risco de queda do indivíduo, o risco de queda baixo, e ele consegue dividir um teste, que é um teste único, em subtestes, em subfases. Visto que o TUG, diferentemente do exame de marcha, é um exame mais complexo do ponto de vista motor. Então, a gente tem aqui, inclusive, a análise do tempo da virada média, onde a gente sabe que é o maior trigger de congelamento da marcha, né? Aqui é só uma tabela para exemplificar, já são os dados definitivos aqui do nosso estudo, onde a gente comparou indivíduos com FOG da marcha, indivíduos sem FOG da marcha. Aqui é o tempo total do TUG teste e o diferencial dos sensores. A gente consegue analisar todas as 5 subfases do teste: o sentar para de pé, a marcha de ida, a virada média, a marcha de volta e a virada final e retorno à posição inicial sentado. Então, a gente viu aqui que não há diferença, apesar do valor numérico bruto ser diferente. Todos os indivíduos com FOG eles tendem a ter um valor mais elevado do tempo de execução do teste, mas a gente não achou diferença estatística. Então, como conclusão, o uso de sensores vestíveis ele auxilia na avaliação objetiva, ele auxilia na identificação de diferenças com potencial uso no auxílio do diagnóstico do processo diagnóstico diferencial. Ele possibilita o monitoramento contínuo. Ele permite correlação com escalas clínicas, por exemplo, o exame da marcha com a MDS ou PDRS. Ele possibilita uma personalização do tratamento e promove o conceito de cuidado multidisciplinar, né? Onde o profissional fisioterapeuta neurofuncional ele pode atuar em conjunto com a equipe de reabilitação e também com o médico neurologista no processo diagnóstico, no auxílio do uso dos sensores, por exemplo, no Levodopa Challenge, em situações como o TAP teste, onde a gente vai fazer lá a coleta do líquor, e depois a gente pode fazer uma análise da marcha com o uso dos sensores. A gente pode auxiliar no resultado quantitativo, por exemplo, de aplicação de toxina botulínica, o resultado de uma aplicação, o resultado objetivo, né? A gente pode usar auxiliando na indicação de uma órtese, por exemplo, em indivíduos com AVC. Aqui está as referências. E aqui o grupo de pesquisa do GEDOPA. Mais uma vez, obrigado a todos, especialmente o professor Clinton. Acho que eu realmente estou de volta para o futuro. E parabéns pela apresentação, viu, Davi? Excelente. Aliás, eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que fazem pesquisa na área da saúde voltada para a neurologia, que para o Congresso Brasileiro de 2026, que será realizado aqui no Rio de Janeiro, a expectativa nossa é de 6.000 a 6.500 participantes. Esse congresso nós teremos a participação autofinanciada da Academia Americana, Europeia, Mayo Clinic, Harvard, UCL de Londres e várias associações médicas internacionais, prestigiando aqui este evento, que sem dúvida
vai ser um marco na neurologia nacional, junto com outros, é claro que outros eventos que ocorreram também da nossa neurologia, mas eu convido aqueles que, em desenvolvimento de pesquisas de ponta, que submetam seus trabalhos para o Congresso de 2026. Isso é muito importante porque a gente vê claramente como a medicina ela só cresce acompanhada dos demais colegas que envolvem a área de saúde. Ninguém domina nada, mais nada sozinho. O grau de informação é tamanho, as oportunidades que nós temos de pesquisa, aquilo que nós temos de possibilidade de investigar, ainda mais em nosso meio, são enormes. Ou seja, não precisamos depender tanto do gringo. Nós podemos, com a nossa criatividade, criar metodologias extremamente bem elaboradas, de tal sorte que elas sejam muito bem validadas, já que ao longo da minha vida eu vi várias aí que validaram que não serviram para coisa nenhuma. Então, eu vejo que, por exemplo, nesse segmento, né, dos sensores vestíveis, pode ser utilizado em várias situações clínicas. E é claro que essa informação dos sensores é que vai permitir uma modulação que vai ser muito mais interessante no sistema nervoso, ser feita através de eletrodos e assim por diante, e ao futuro, não tem a menor dúvida, né? Porque a gente sabe das limitações da terapêutica com aquele remedinho que a gente toma, né? Aquilo ali daqui a pouco vai desaparecer. O que nós vamos ter, sim, são as modificações da nossa expressão de proteínas anormais, nós vamos desenvolver proteínas que faltam e assim por diante. Ou seja, é um mundo novo que nós já estamos vivendo, mas eu diria que já estamos no futuro com o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Portanto, meus amigos, aqueles que tiverem alguma dúvida, por favor, mandem pelo chat, fiquem muito à vontade. Toda dúvida é uma dúvida importante. Às vezes, a gente, não vou perguntar não, que é besteira, que fica com vergonha. De jeito nenhum. Pode ficar à vontade, pode perguntar, sem problema nenhum. E aqueles, inclusive, que não forem da área da saúde, que tiverem alguma dúvida e for possível, nós aqui tentaremos esclarecer. A última apresentação, aliás, desculpe, primeiro quero ouvir. Vamos começar, vamos verter um pouquinho pela Cristiane, depois pelo Clinton e também aguardar comentários Não, dos eu só colegas quero presentes. te fazer uma pergunta. Esses sensores são semelhantes àqueles utilizados nos atletas? São. São, Chega exatamente. aqui São no vídeo, sensores. fica aqui que assim você pode ser visto, porque ali a câmera só pega os dois ali, viu? Só eles Eles que são utilizados em atletas, em profissionais da dança, em profissionais do esporte em geral. E a gente, assim, os sensores eles não são novos, não são uma tecnologia nova. Já são utilizados já de longo tempo. E hoje eles substituem cada vez mais aqueles sistemas óptico-eletrônicos de análise de movimento, aqueles laboratórios de marcha com câmeras e sensores. Então, a gente pode fazer uso dele, inclusive, no ambiente do indivíduo mesmo, promovendo uma avaliação mais ecológica. Entendi. Clinton. Bom, declaro conflito de interesse. Dito isso, é importante a gente pensar na usabilidade dos sensores, porque ele serve tanto para uma avaliação diagnóstica quanto também para uma intervenção. E isso eu acho que é muito importante na questão de você otimizar o uso, em que pese que ele ainda não é acessível para muitos fisioterapeutas. Então, deve estar numa média de R$ 30.000 um sensor, mas ele tem aí uma capacidade de uso para diferentes condições. Quando a gente pensa na prática clínica, a gente pode ter a noção, pensando na população que eu estudo Parkinson, né? Se a gente pensa aquelas pessoas com Parkinson que congelam daquelas que não congelam, a gente pode ter no imaginário que quando se faz esse teste, né, de levantar de uma cadeira, anda 13 metros e volta para se sentar, que quem congela na virada vai travar mais do que quem não congela. E nos nossos estudos nós não estamos verificando isso. O tempo é igual, não tem diferença do ponto de vista estatístico. Quando a gente avalia também condições, né, na tarefa simples, de só se levantar, vai, volta e se senta, comparado com tarefas motoras, segurando uma bandeja,
ou fazendo, enquanto caminha, cálculo matemático, a gente vê aí comportamentos interessantes, que para a tarefa motora, né, do se levantar carregando uma bandeja, as pessoas têm mais tempo para desempenhar essa tarefa do que fazendo a tarefa simples. Mas quando faz a cognitiva, né, enquanto caminha, faz o cálculo matemático, nós não vimos essa diferença. É um outro estudo que a gente está desenvolvendo, e aí é o interessante para a gente estudar o fenômeno, né? O que explica isso? Para daí termos mais assertividade nas nossas condutas, né? E também possibilitar, a depender do indivíduo, tornar a tarefa mais ou menos complexa. Então, isso é importante o fisioterapeuta ter em mente, né? Não ter só acesso à tecnologia, mas saber utilizar e compor dentro do cenário terapêutico. Isso, então, acho que é fantástico do fisioterapeuta do futuro conseguir aí ter essas questões, né? Essas questões técnicas, tecnológicas, e você saber medir quando, como utilizar isso no cenário terapêutico, né? Isso é da maior importância. Eu vou até aproveitar aqui, pode ser até que eu esteja fazendo uma pergunta e já devo ter até estudo sobre isso, que é usar exatamente os sensores vestíveis no ajuste de determinados bioestimuladores. Por exemplo, o TMS, né? Em que, de repente, houvesse um link, ele mesmo poderia informar esse TMS, ele corrigiria automaticamente. Eu não sei se tem algum trabalho sobre isso, mas fica a ideia. Eu acho que foi o que o professor Abraão trouxe no final, na conclusão dele. O uso dos sensores para monitorar os efeitos. Sim, mas já e existe. fazer um ajuste online, né? Um Tá, ajuste isso simultâneo. Isso já existe? Eu acho que não. Eu Porque acho. nesse caso eu teria, digamos, aqui nem um marca-passo que você coloque, que é um marca-passo, não deixa de ser. Então, se é um wearable, ele vai lá e corrige. É a mesma coisa da um paciente com ataxia, eu poderia, quer dizer, com eletrodos dispostos, tá, no segmento da via frontocerebelar, quer dizer, nós poderíamos estimular o paciente de tal maneira que ele tivesse a correção do movimento, através da percepção do movimento a se estabelecendo. É claro. Inclusive o ajuste do próprio DBS. Sim, isso é interessante e fica aqui a ideia para uma revisão e certamente eu acho que isso não é de todo impossível, até porque hoje nós temos uma participação importante da engenharia médica, né? Pode levar, da engenharia médica em relação aos procedimentos, desenvolvimento de device, né? O pessoal diz de device, de aparelhos, né? De aparelhos, de tal maneira que a gente tem evoluído muito. E para falar sobre isso, Carlos Julio Tierra Criolo, tá? Que é, na verdade, um professor, é um pesquisador da engenharia da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai nos falar exatamente dessa colaboração da engenharia para o futuro. É toda a sua palavra. Dr. Osvaldo, muito obrigado pelo convite. Eu queria aqui mostrar alguns trabalhos que temos realizado no Laboratório de Processamento de Sinais e Imagens do Programa de Engenharia Biomédica da COPE. Dentro do lápis temos uma área que é engenharia neural, e essa vamos focalizar para alguns trabalhos que temos realizado, talvez que poderia contribuir e tem contribuído para a fisioterapia do futuro. Uma das tecnologias que temos trabalhado é as interfaces cérebro-máquina. Fizemos várias interfaces cérebro-máquina para controlar manipuladores robóticos, cadeiras de rodas, mas atualmente me estou focalizando mais na parte de reabilitação. Qual é o laser? Aí está, né? Aí está. Tá. Estávamos focalizando mais na parte de reabilitação das interfaces cérebro-máquina. Este trabalho começou pelo ano de 2007. Começamos a fazer a primeira interface cérebro-máquina para controlar uma órtese de cotovelo. Não uma simples órtese dessas mecânicas. E botamos um motor e começamos a realizar isso. Enquanto treinávamos os pacientes, eles começaram, para controlar a interface cérebro-máquina, eles começaram a relatar que parece que melhorou o movimento deles. Começaram a relatar assim, né?
quando estávamos treinando para ele, então falamos, espera aí, para um pouco aí, e começamos a ver na literatura, não? Então, na verdade, a imagética motora já era muito utilizada principalmente no esporte. E aí começamos a criar já um programa de prática mental, não só imagética motora. Tinha muitos problemas nessa época, por exemplo, se era primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, imaginação, etc. E se fez com uma aluna minha de da neurociências da UFMG, que eu trabalhei na UFMG até 2012, e aplicamos um programa de prática mental. Participaram 17 pacientes, 11 terminaram e os 11 tiveram uma melhora no movimento, não? Na perda de espasticidade e tudo. Hoje, neste artigo, que foi publicado em 2013, estão os detalhes de tudo isso. Tem vários parâmetros que se analisaram aqui, por exemplo, fizemos uma avaliação do teste de destreza manual da Minnesota. Fizemos um mês antes de fazer a prática mental. A prática mental foi durante um mês, com 3 sessões por semana. Justo antes de fazer a prática mental, aqui passou um mês, justo depois de fazer a prática mental e um mês depois. E se viu que tinha um efeito crônico, não? Essa prática mental. Atualmente já se sabe que funciona mesmo, mas nessa época, hasta se riam de nós nessa época, não? Mas atualmente sabe que tem mesmo esse efeito muito crônico, não? Mas nosso trabalho, como engenharia e como das partes das ciências exatas, podemos contribuir em quantificar essas mudanças. Então, se pegou a eletroencefalografia para ver o que aconteceu antes e depois da prática mental. Se fez um protocolo, não? Para fazer o movimento de abertura e fechamento da mão, não? E aqui está um controle. Esse seria o que esperaríamos da resposta de um potencial relacionado de eventos, es decir, neste caso, a resposta de uma tarefa motora, que é esta variação negativa contingente. Assim você veria normalmente, não? Aqui tem um potencial positivo aqui, pequeno, depois dois negativos, na verdade, grandes. Isso seria o normal, na parte central, na parte frontal, principalmente. Isso seria de um controle. Mas o que aconteceu com o AVC? Como já falaram aqui, cada um é cada um. Dos 11 voluntários que terminaram, os 11 pacientes que terminaram com AVC, 9 fizeram OEG. Os 9 são totalmente diferentes. Aqui vou ter um exemplo de um deles. Se vem aqui este tracejado, antes da prática mental, não tinha nada, nenhuma componente nesse potencial relacionado ao evento, nada, não? Quando se terminou a prática mental em um mês, já começaram a aparecer algumas componentes evidentes. Diferente do esperado do normal, mas já tinha resposta cerebral aí. E quando passou um mês, aumentou, enfatizou muito, principalmente na região frontal aqui. Aqui é o hemisfério que não teve dano, não? E é interessante porque, bom, a gente acredita isso no que colocamos nos artigos que foram publicados. Na verdade, estes de aqui já aumentou porque ele já tinha movimento. Então, ia enfatizar a recuperação somatotópica, não, dessa parte. Então, o potencial relacionado ao evento aumentou muito. E dá para ver muito claro. Então, como eu disse, os 7 pacientes, 7, não, que conseguimos concluir isso, os 7 são totalmente diferentes. Mas uma coisa ficou evidente: sempre na região frontal tinha mais atividade, não? E também aqui está um mapeamento cerebral para ver um pouco melhor. Aqui está antes da prática mental e depois da prática mental, depois de um mês no follow-up, onde se vê que tem atividade já mais aqui na região onde era o hemisfério sem dano, não? E ia para a região frontal das atividades. E antes não tinha nada, não, nenhuma atividade. Bom, terminando isso, a gente começou a trabalhar com já a interface cerebro-máquina, agora se botando ali um exoesqueleto. Você tem visto na literatura que trabalhar com robótica, só com robô, ajuda, mas nem tanto. Mas com exoesqueletos, quando são mais, digamos assim, mais adequados para a realidade, tem maior resposta às eficiências. Então, este é um exoesqueleto que realizamos para a mão. Mas, como falou o Dr. Osvaldo,
Simplesmente um exoesqueleto ajuda, mas nem sempre. Então, o que estamos fazendo agora? Dando-lhe uma realimentação sensorial. E este trabalho que estamos fazendo é com o Deolindo Couto, com o grupo de Ana Paula, não? E estamos fazendo uma CM híbrida de eletroencefalografia e eletromiografia. Porque qual é a ideia? Não é um simples exoesqueleto para fazer com que se imagine e se movimente, sino que à medida que o paciente vai evoluindo, esse exoesqueleto também vai servir para exercício, dar-lhe uma contraforça, não? Fazer a ideia é essa. Vai levar um tempinho, mas a gente quer chegar lá, não? Assim seria esse esqueleto. E esse esqueleto, lhe queremos dar uma realimentação sensorial, com uma estimulação somatosensitiva. Pode ser vibração, pode ser elétrica, e nós estamos usando uma forma de onda diferente do que é atualmente utilizado, os famosos TENS, que são pulsos de corrente. Este trabalho, na verdade, nasceu por aí, por 2000, não me lembro, 2004, 2005, com o professor Gilberto Manzano na Unifesp, que queríamos averiguar a forma de onda senoidal, se consegue estimular diferentes tipos de fibra. E porque nessa época apareceu, não, um sistema que dizia que a forma de onda senoidal era muito mais seletiva para as diferentes fibras. Aí a gente desenvolveu um sistema de estimulação elétrica de forma de onda arbitrária. Então a gente pode programar qualquer forma de onda. Grande vantagem de ter desenvolvimento tecnológico próprio. Então a gente pode botar qualquer forma de onda aí. Aí fizemos o estudo e com 152 voluntários e vimos que sim, as frequências baixas estimulavam as fibras finas e as 2 kHz, das altas frequências, não, com fibras grossas. Na verdade, este trabalho depois foi aplicado e foi desenvolvido especificamente para detecção precoce de câncer Nissen. E funcionou. Já temos publicações, não, sobre isso. Não? Esta estimulação queremos utilizá-la já para colocá-la junto com o exoesqueleto com realimentação sensorial. Já fizemos os primeiros trabalhos com controle, não com pacientes de AVC. Então, botamos imagética matéria, mas estimulação somatosiva senoidal de 3 kHz. A gente fez outro estudo para ver as melhores frequências, que eram mais seletivas, enfim. E aqui tem uma resposta já cerebral da sincronização e desincronização aqui na C3, na derivação C3. Olha, quando só tem imaginação, aqui está uma desincronização do ritmo alfa, este é do ritmo alfa. E quando faço a estimulação, já tenho uma desincronização aqui também no ritmo alfa, mas se vê, é um pouco diferente, não? As frequências aqui e a intensidade. Agora, quando junto os dois, ou seja, falta a imagética motora e a estimulação somatosensitiva, olha como fica a variação e a desincronização do ritmo alfa. Então, ele tem muito efeito nas ondas cerebrais. E o interessante é que aí pegamos só com o movimento. Olha que interessante. Então, ele se aproxima muito mais do movimento. É decir, que essa integração sensoromotora faz um efeito muito bom. E provavelmente faria melhor efeito para a reabilitação. Isso ainda não sabemos, não, mas esse seria um trabalho futuro para aplicar em pacientes de AVC. Ok. Bom, e seguindo com a parte de estimulação somatosensitiva, atualmente temos um projeto que é desenvolver um sistema para a redução do tremor com estimulação elétrica senoidal mais periférica, não? E a gente tem este projeto que foi está sendo financiado pela FINEP e FAPERJ, não? Tenho que fazer propaganda porque eles me exigem, não? E a ideia é chegar a um sistema que já se conversou aqui, seria um sistema, um sistema que seria uma pulseira. Ele iria com o celular nos transmitiria a nós. E o paciente poderia tranquilamente trabalhar com o celular dele para fazer as estimulações elétricas. A isso queremos chegar. No caminho é longo, mas a gente está aqui. Já se desenvolvemos o primeiro estimulador elétrico de forma de onda arbitrária de 2 canais. Então, posso fazer uma senoidal, posso fazer pulso de corrente. E este trabalho fizemos junto com a USP de Equador, com o professor Pablo Ceballos, que foi meu aluno de doutorado.
Também estamos desenvolvendo tecnologia com nanotecnologia para os eletrodos para estimulação e os protocolos que seria para estimular com a forma de onda senoidal. Rapidamente, o protocolo é o seguinte: a gente pega e estimula o nervo mediano e o nervo radial, alternadamente com a frequência do tremor, não? E esse é o nosso estímulo, alternadamente vai trocando isso com a frequência do tremor. Para isso precisamos de um acelerômetro, para quê? Para medir essa frequência e ajustar o sistema a essa frequência de tremor. Atualmente, só ajustamos manualmente. Então, medimos, mas no futuro, será, como já se conversou aqui, no futuro, este estimulador, com o sinal da acelerometria, ele iria ajustando automaticamente a frequência do tremor. Então, à medida que muda a frequência do tremor com a estimulação, ele iria também ajustando. Não sabemos se isso vai ser bom ou ruim, mas a gente vai ter que pesquisar e estudar, não? Aqui tem um exemplo. Já fizemos, acabamos de fazer faz um mês que começamos já no Hospital Universitário no Clemente Fraga Filho, da UFRJ, com a doutora Ana Lúcia Rosso. Vamos monitorando a estímulo em 40 minutos. Então, fazemos uma medição antes da estimulação, estimulamos 40 minutos e depois fazemos a medição de novo com acelerômetro. Estes são primeiros resultados. Recém fizemos com 2 pacientes com senoidal e 5 com pulso de corrente. Na verdade, estes são melhores que temos agora, não? Mas é recente. Mas eu, para ver que, olha, antes de aplicar a estimulação somatosensitiva senoidal, estes são os dados do acelerômetro. É uma transformada Weber, aqui é o tempo, e aqui estão todas as frequências do acelerômetro. Depois de 40 minutos, olha como baixou. Olha como baixou o tremor. Não? São primeiros dados. Não sabemos. Pode ser que o paciente... Ainda temos que controlar isso da medicação, se ele tomou justo antes. Vai que ele tomou justo antes de começar a estimulação, não? Bom, estamos nisso, estamos no início. Mas o que vimos, aparentemente, sim, pode ser. Já tem um equipamento que se chama Calatrio, que acho que saiu faz uns 3 anos, que faz com pulso de corrente, não? Com pulso. Nós estamos fazendo com senoidal. Acreditamos que a senoidal vai ajudar, vai ser melhor porque é mais seletivo para as fibras mecanorreceptoras. E com isso conseguiremos estimular, integrar melhor a parte sensoromotora, certo? Mas a proposta do futuro para isto é fazer uma estimulação simultânea entre periferia e central. Uma coisa que esqueci, que o Abraham deve estar me escutando, que já discutimos com ele. Na verdade, este projeto também estamos começando já a pegar a eletroencefalografia. Estamos elaborando o protocolo, não? Antes e depois, para pegar a eletroencefalografia. Então, a ideia é pegar esse que fazem esse caracol, enfim, estamos elaborando para avaliar como é que influencia a estimulação elétrica senoidal na atividade cerebral, nas ondas cerebrais. Porque, como falou o Abraham, se eu conseguisse ver que, por exemplo, eu espero, minha hipótese é que influencia muito no ritmo beta, não? Porque o ritmo beta tem muito a ver com a parte de movimento, não? De finalização de movimento. Então, eu acho que poderíamos obter alguma informação na qual também nos sirva para quê? Para dar uma realimentação depois já com as ondas cerebrais. Esse é o futuro. Temos anos que nos vai levar, não? Mas a ideia é essa. Já estamos começando a pegar os sinais. Estamos elaborando o protocolo para analisar a eletroencefalografia. Como continuação, a gente quer fazer uma estimulação simultânea periférica e central. Isso já conversamos com o professor Egas, da UERJ, que ele trabalha com parkinsonianos. Então, ele está fazendo a central, não, com elétrica também, não? Na invasiva TDCS, não? E nós com a periférica vamos comparar. E depois, depois a gente vai tentar juntar fazendo as duas, não? E esperemos que dê bons resultados. Mas como proposta também do futuro, que já estamos começando, a nível mundial, é fazer uma estimulação multimodal.
Já se tem visto em Parkinson e em outras doenças que uma estimulação multimodal enfatiza melhor a reabilitação. Por exemplo, em parkinsonianos, se você dá um som rítmico e além estimula somatosensitivamente, ajuda muito na marcha. Então, estamos indo para lá. Esse é nosso trabalho futuro, nosso objetivo futuro. Para isso, junto com o grupo do professor Pablo Ceballos, do Equador, desenvolvemos todo um sistema de plataforma multimodal, estimulação somatosensitiva, auditiva, estimulação visual, e acabamos de terminar um estimulador olfativo, ou seja, aqui também vai entrar o olfativo. E aí integramos tudo com nosso sistema de aquisição, certo? Então, beleza. Aí conseguimos fazer alguns projetos, e o projeto que estamos com o grupo da doutora Patrícia Dottorino, do HU, do Hospital Universitário da UFRJ, é fazer uma estimulação bimodal auditiva e somatosensitiva para o zumbido. Não? Você tem visto que melhora, e acabou de ser aprovado, acho que faz também uns 2, 3 anos, um equipamento lá nos Estados Unidos que ele faz isso, estimula auditivamente com um som e na língua. Não? Nós queremos replicar isso mais com a estimulação senoidal, mas também estudar o que acontece com as ondas cerebrais, ou seja, tentar quantificar o que vocês colocaram. Não? Se necessita quantificar isso, não? O que acontece em nossos sistemas. E em isso nós podemos contribuir muito, tanto desenvolvendo tecnologia, como a gente encontrando informação ou parâmetros que nos explicam algumas funcionalidades as funcionalidades neurofisiológicas. Bom, aí os patrocinadores que tenho que colocar. Obrigado. Muito bom trabalho. Acho que nós tivemos uma noitada excelente vendo o que nós teremos para o futuro. E tem muita coisa promissora para o futuro, né? É importante, quem viver, verá. E aí? Você acha que quem viver, verá mesmo? Hein, Clinton? O futuro começa agora, né? Isso eu acho que é importante e trazer esse desafio dessa interface cérebro-máquina de chegar ao sonho da humanidade, que é de fato para aquelas pessoas que perderam a capacidade de movimento voluntário, desse retorno. Antes mesmo aqui do evento, estava conversando com a Cristiane, que em 2014 foi anunciado na imprensa nacional e internacional de um médico italiano que ele prometia fazer o transplante de cabeça. E aí isso foi um alvoroço à época, mas que até hoje não conseguimos esse feito, né? Então isso mostra a necessidade da humanidade de perseguir esse sonho. Eu acho que é importante as pesquisas junto para que um dia, quem sabe, não sei se estaremos aqui, mas que a gente possa aí promover uma melhor condição dessas pessoas que perderam o movimento, quer seja por lesão medular, por traumatismo craniano, né? Mas é algo desafiador do ponto de vista da complexidade que é esta máquina cerebral, no sentido de suas conexões e tudo que vem a cabo, né? A questão não só do ponto de vista dessas conexões, mas também quando a gente pensa no aspecto mais de mecanismo biomolecular, a complexidade que é, né? Se a gente vai ter essa capacidade de gerenciar tudo isso com nanopartículas, que também já estamos avançando nessas tecnologias, para favorecer aí esse retorno do movimento. É um desafio. Quem viver, verá. Quem viver, verá. E aí, Cristiane? Então, eu como médica e neurologista, eu fico muito feliz de ver que a fisioterapia está se desenvolvendo tanto por tantas áreas da neurologia, né? E o que me surpreendeu muito e fiquei bastante feliz foi com uma coisa para zumbido, porque os pacientes chegam para a gente desesperados, né, Oswaldo? Quando eles têm zumbido e a gente fala, você vai ter que conviver com isso o resto da vida, porque não tem jeito para zumbido. Então, assim, a gente vê que no Parkinson, a gente teve uma evolução muito grande com a fisioterapia. A gente consegue hoje, o paciente, quando chegava antes para a gente, falava, em quanto tempo eu vou para a cadeira de rodas? Hoje você fala, você não vai para a cadeira de rodas, você tem que fazer o seu exercício físico, você tem que fazer a sua fisioterapia adequada e você não vai para a cadeira de rodas. E a gente vê que ele não vai para a cadeira de rodas.
Então, a gente tem visto esse desenvolvimento em relação à doença de Parkinson muito claramente nos nossos consultórios, né, Oswaldo? Que antes a gente não conseguia ver isso. Então, isso já está bastante sedimentado para a gente como neurologista. Então, ver que vocês estão trabalhando em outras frentes também, isso é muito importante para a gente, porque isso vem uma esperança muito grande de um paciente nosso com um déficit que antigamente a gente meio que esquecia ele de lado, a gente vê que hoje a gente pode investir, a gente pode proporcionar uma melhora no quadro geral. Parabéns para vocês, eu fiquei bastante feliz em ter escutado vocês 4 aqui hoje, com essas propostas diversas e tão interessantes para a gente como neurologista. Vou aproveitar também para comentar aqui vários que estão nos assistindo, prestigiando o Clube do Nervo nessa edição maravilhosa, no Dia do Fisioterapeuta, no dia do fisioterapeuta ocupacional, e dando os parabéns ao todo o material apresentado. O Márcio Goiabeira, ele comenta: talvez os ajustes posturais sejam facilitados quando associados com a dança sênior detectada pelo dispositivo. Sem dúvida, os dispositivos serão importantes no futuro. Eu diria que vai ser assim, um mix de homem e máquina. Hoje a gente já tem um monte de dispositivo que a gente usa, né? Você coloca um monte de órtese, etc., de prótese e assim por diante. Então, o homem já vive essa era já de algum tempo. Quando a gente começou a fazer medicina, estudar medicina, não tinha nada disso. Então, quanta coisa vem evoluindo e a evolução acaba ficando muito rápida. Isso é importante, que às vezes o paciente pergunta: e aí, doutor? Vai demorar muito? Não vai demorar tanto assim, não. O que atrapalha a ciência é exatamente a falta, às vezes, de verdade científica de alguns. Isso é que atrapalha. Mas quando a gente vê um grupo desse naipe, quer dizer, toda a escola, como eu comecei hoje na abertura, né, nessa edição, chamando a atenção o trabalho desenvolvido no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, como eu falei no início, eu tenho orgulho de lá, é o berço da neurologia nacional, quando eu digo da neurologia, das neurociências no Brasil. Então, eu fico muito feliz e deixo em aberto aqui para algumas considerações, não só dos apresentadores. O André quer fazer alguma consideração, André? Muito obrigado. Eu gostaria, sim, de fazer uma consideração diante de essa interface que eu diria, né, da pesquisa básica, do extrapolar isso para a clínica, como foi bem dito aqui, do nosso desafio pelo professor Clinton. Eu gostaria de não só agradecer essa oportunidade, mas também, e até dentro da área que eu trabalho na vestibular, e essa atuação junto ao Zumbido, né, que foi aqui comentado também, e a oportunidade, né, de hoje oferecer para os pacientes assim um futuro melhor, né, de não somente tem que conviver com isso, mas nós temos hoje recursos validados e que têm realmente impactado a vida deles. Então, foi muito bom aqui participar e quero agradecer aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos, a colaboração é importante a sua. Abrão, alguns comentários finais? Eu acho que o meu único comentário vem nas suas últimas palavras, Oswaldo. Será que a gente vai ter um programa de pós-graduação em neurociências no Instituto de Neurologia de Olinda Couto? Eu acho que eu acho que nós temos material suficiente humano, viu? E grandes ideias e perfeitamente válido que a gente possa desenvolver um programa de pós-graduação em neurociências no Instituto de Neurologia. Eu diria até que é uma dívida que eu tenho com o Instituto, já que a casa que me formou, a ela retorno para desenvolver um programa com mentes brilhantes. Isso seria até uma honra para mim, viu? Vamos pensar nisso seriamente, tá? A proposta está aceita. Eu sou um cara que vou sempre adiante, viu? O desafio eu assumo no ato. Davi, algum comentário? Chega até aqui pertinho para ficar na cama. O comentário seria só para fazer mais um agradecimento pela oportunidade e mostrar que os wearable sensors, né, os sensores vestíveis, eles podem ser uma ferramenta para que o fisioterapeuta atue conjuntamente com o neurologista no processo não só o diagnóstico, o retorno da intervenção, seja ela farmacológica ou não farmacológica, e na possibilidade de uma análise ecológica no ambiente do indivíduo,
onde a gente pode ver uma efetividade realmente dos sintomas motores do indivíduo, né? Não, isso é admirável, Mundo Novo, não tem a menor dúvida. É fundamental. E aí, meu caro Carlos Julio Tierra Criollo, você pode falar em espanhol, não há problema? Muchas gracias. Bom, eu queria agradecer novamente, não, pelo convite, e foi muito bom para mim, indexador, ver que estamos sim, preocupados pela evidência científica, tudo para aplicação clínica, e isso é bom. E essa abordagem transdisciplinar me parece que é muito enriquecedor. O que acho que falta um pouquinho é integrarmos mais vários grupos, inclusive no Rio de Janeiro. Eu acho que no Rio de Janeiro tem vários grupos muito bons de neurociência, mas talvez tenhamos que integrar-nos um pouquinho mais, não? Talvez pensar fazer congresso, não um congresso, não, talvez um simpósio do Rio de Janeiro, toda a parte essa de aplicada, fisioterapia aplicada a várias opções Eu para acho a tentar ideia, nos integrar. e a ideia é muito boa, já procuramos fazer isso já durante vários anos e a gente nunca desiste. Eu acho que a ideia é muito boa, porque há centros aqui excelentes, grupos fazendo estudos excelentes. E, por exemplo, nós temos feito pesquisas clínicas em fase 2, quer dizer, já fase de ponta, né? E com novas possibilidades de tratamento. E, às vezes, chega para os colegas que têm uma casuística interessante, não encaminham. Agora, há colegas que colaboram. Esse sim tem um espírito de levar aos seus pacientes o que há de novo. Nós temos que nos despir, às vezes, da vaidade, exatamente para poder cooperar um com os outros. Vou dar um exemplo desses que cooperam. Tem aqui a Cristiane. A Cristiane coopera enormemente com a pesquisa clínica. Outro colega, Bruno Coutinho, querido Bruno, também coopera imensamente com a pesquisa e cada vez mais vamos interagir com o Instituto de Neurologia nos diferentes segmentos, não só da pesquisa clínica envolvendo novas terapias, novas possibilidades para o futuro e caminhando com a reabilitação, com a neuroreabilitação, com a fisioterapia, já com toda essa tecnologia que, sem dúvida, daqui a pouco a gente vai entrar com um nanochip aqui, tá? E realmente vai ser até mais fácil a gente começar a falar, bolar. Se eu esquecer alguma coisa, opa, lembro do negócio aí que é agora. E antes de finalizar, agradecer também a presença dos colegas aqui presentes. Eu gostaria de saber se o Márcio Galvão quer fazer algum comentário. A Renata teve uma experiência muito boa com a neuromodulação, ela fez TDCS lá no INDC, pelo menos por caso dela particular, os resultados foram muito bons. Eu tenho uma curiosidade aqui sobre o que o Elon Musk está tramando, se alguém tem uma informação sobre isso, aquela interface dele. O senhor comentou agora sobre chip, aquele Neuralink do Musk, alguém sabe do que é isso? Se isso é uma coisa séria? Se tem alguma possibilidade de ajudar realmente essa interface, a Neuralink lá do Elon Musk, alguém sabe alguma coisa sobre isso? A grande verdade é que quando alguma coisa vem do Elon Musk, a gente tem que desconfiar, né? Se o interesse primeiro é científico, se é econômico. E ele caminha pelas duas direções. É isso que traz uma certa apreensão, né? De qualquer maneira, mesmo que no delírio o indivíduo traga alguma coisa de novo, vale a pena. Porque você vê que no cinema, quantas coisas a gente viu lá atrás que hoje são realidade. Então, Júlio Verne com as suas ideias e tal, e a gente vive uma série de situações, quer dizer, fala-se do robô, o robô já está dentro da gente. Então, é algo, né? Está cheio de gente vivendo aí às custas de estimulador, desfibrilador, tudo junto, e cada vez menorzinho. Então, isso é excepcional e certamente vai chegar na modulação, não só central, como periférica, como a nível medular. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O que nós não podemos aceitar é usar isto, por exemplo, bom, eu estou estudando zumbido. Não, mas aí eu vou fazer uma estimulação magnética para ganhar uma grana, entendeu? Então, pessoal, em vez de chegar e colaborar, isso acontece em qualquer atividade na área da saúde, mas tem que ter cuidado com isso. Quer dizer, o indivíduo pensar em ganhar dinheiro quer dizer, entrar com facilitário daquilo que foi resultado
de muita seriedade, de muita pesquisa. E aí, muitas vezes, isso cai por terra. É igual, por exemplo, o uso de canabinoide, né? Tem um monte de quitanda, eu chamo de quitanda, nem recebo no consultório, que é um monte de gente vendendo canabinoide. Nós temos receptores, aprendemos sobre isso, mas existe indicação para cada coisa. Então, não adianta uma tecnologia, você precisa de que seja multidisciplinar para que se tenha até avaliação crítica de resultado, de parâmetros, isso é fundamental. E, nesse sentido, Denise e Flávio, né? A Denise, experiente fisioterapeuta e uma líder das sociedades de fisioterapia, entendeu? Não sei se para o lado bom ou lado ruim, mas eu sei que você trabalha bastante, isso não tem a menor dúvida, incentivando sempre, trazendo Sim. sempre um estímulo aos seus colegas, né? Então, nesse dia do fisioterapeuta, você que tem muita representatividade, viu? Isso do ponto de vista da dinâmica profissional, o Clinton da dinâmica da pesquisa nessa área. Eu homenageio, portanto, os dois, viu? E para nós é uma honra tê-los aqui numa edição como essa. Eu que agradeço o convite, né? É muito importante estar aqui. A gente está dividindo essa noite maravilhosa num dia tão especial como esse. Eu não sou da pesquisa, quando tive a oportunidade de estar na pesquisa, porque eu sou da COP também, fiz a minha formação, meu mestrado lá, e ao invés de ir para engenharia biomédica, eu fui para engenharia de produção, porque eu entendi que, na verdade, os pesquisadores também precisam de um apoio na gestão, né? Que é extremamente importante isso. E assim, mas eu sou uma apaixonada, respeito profundamente a pesquisa, porque nós gestores realmente precisamos de evidências, né? Precisamos de reforçar a necessidade do maior investimento em pesquisas, em equipamentos, para que a gente, de fato, possa produzir políticas públicas e poder integrar os diversos segmentos, porque a saúde, na verdade, ela é feita por diversos atores e precisamos integrar saúde, educação, assistência social e esporte, entre outros, para poder traduzir, né, essa potência que são as pesquisas, de fato, em qualidade de vida, para que o paciente lá na frente realmente possa usufruir, de fato, né, com ou sem qualquer incapacidade, da sua reintegração na sociedade. É isso que a gente espera e podem contar, com certeza, comigo. E parabéns a vocês aqui, que eu já conheço a maioria desses pesquisadores, assim como outros que estão em casa, também nos assistindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, portanto, foi uma edição muito especial do Clube do Nervo. Eu tenho que agradecer a Raquel pela organização, por parte aqui da Rede DOR, aqui do Copstar. Agradecer também ao Bernardo, a todo o time que está no suporte, né? Como eu digo, na mesa de som e imagem. Viu? Muito obrigado mesmo por todo esse suporte. Agradecer também a direção, aqui o coordenador regional do Centro de Estudo da Zona Sul, da rede DOR, o Dr. João Pantoja, o Flávio Cury, a Olga Souza, a Mariana Mafra Junqueira, que é coordenadora do Centro de Estudos da Clínica São Vicente. Então, a todos esses colegas, pelo suporte que nos dão, essa realização do Clube do Nervo aqui é inteiramente gratuita. E, como ainda há pouco se falou, não há conflito de interesse. Todas as ocasiões em que nós levamos e debatemos temas aqui, sempre sem conflito de interesse. Então, eu só tenho que agradecer à Rede DOR, ao Copstar, a esse belíssimo centro de estudos, com todo o suporte, a realização de mais essa edição do Clube do Nervo. E aguardem a próxima, que vem um tema também muito especial. Até lá, uma boa noite para todos. Muito obrigado a todos aqui. Uma boa noite.